Olá, esse é um trabalho acadêmico que tem como tema a enfermagem na educação permanente em saúde, abordagem à sexualidade feminina na atenção primária. Esse trabalho foi desenvolvido pelos acadêmicos de enfermagem Luan Lucas Borges, Thaís Silva de Oliveira, Maria Luísa Araújo Cunha, Alisson Igor Morimã e Débora Siqueira Dias. A orientadora foi a professora mestre Darlene de Freitas. Em nossa introdução, trazemos o seguinte conceito, que devido à chamada revolução sexual, vivemos em uma era de maior liberação, na qual muitas normas, mitos e tabus relacionados à sexualidade estão sendo questionados e desconstruídos. Diferentes conhecimentos sobre sexualidade estão sendo compartilhados e discutidos cada vez mais. Pode-se afirmar que a sexualidade é um tema em destaque na contemporaneidade, formando um dispositivo de sexualidade em constante evolução, onde normas, valores e saberes são constantemente construídos e reconstruídos. Dentro desse contexto, da conjuntura da sexualidade ter sido abrangida de uma forma mais aberta com o decorrer do tempo, nos nossos conceitos de estudo surge a seguinte pergunta norteadora: qual o papel da enfermagem na educação permanente sobre sexualidade feminina na atenção primária? Nossas palavras-chave: enfermagem, educação permanente, saúde da mulher, saúde sexual e atenção primária. Dentre os nossos objetivos, o nosso objetivo geral, observar estudos da atuação da enfermagem relacionada à sexualidade feminina na atuação primária, na atenção primária. Nos nossos objetivos específicos, entender as principais mudanças e fases sexuais da mulher, conhecer a importância da educação permanente na fase reprodutiva da mulher e compreender os saberes e práticas da enfermagem sobre a sexualidade feminina. O nosso estudo trata-se de uma revisão de literatura qualitativa e exploratória, onde foram usados os descritores do Google Acadêmico, o Cielo, o Ministério da Saúde, o nosso Conselho Federal de Enfermagem, e a busca ocorreu entre os dias 2 de setembro a 21 de setembro de 2023, tendo utilizado os seguintes descritores: enfermagem, educação permanente, saúde da mulher, saúde sexual e atenção primária. Do contexto geral de todos os artigos levantados, foram um contexto de 143 artigos. Após passarem pelo processo de seleção e excluir algumas publicações que se duplicaram ou se tratava de revisões bibliográficas ou repetiram a sua contextualização, nos sobraram 5 artigos que foram organizados e analisados conforme o referencial teórico. E aí chegamos no conceito da fase sexual. A mulher ela é composta por fases, do qual se passa pelo desenvolvimento e maturação sexual, a fase adulta, que é a fase de estabelecimento sexual e maturação reprodutiva, e a fase de finalização do seu ciclo reprodutivo. Dentro dessa classe, o Ministério da Saúde nos traz a fase de puberdade, a fase adulta e a fase do climatério, que antecede a menopausa. Então, a mulher ela é formada de conceitos fisiológicos exclusivos, da qual garante uma proporção de funcionalidade reprodutiva muito conceitual, sendo ela importante para o ciclo reprodutivo. Então, a mulher ela desenvolve todo esse contexto sexual da sua fase de puberdade, ganha essa maturação na fase adulta e a fase do climatério é a fase em que recai todos os seus efeitos sexuais, diminuindo assim tanto a fase reprodutiva quanto também muito da sua libido sexual. A educação permanente, na perspectiva, dentro do conceito da educação permanente em saúde, o Ministério da Saúde aborda a modificação das estratégias de organização e execução do atendimento. Gestão, envolvimento e treinamento é construído por meio de práticas de equipes, profissionais de saúde e parceiros. É fundamental considerar a necessidade de implementar um trabalho significativo de alta qualidade e eficaz.
Então, a educação permanente, ela traz um conceito de abrangência e agrupamento. A abrangência que ela traz é a abordagem de várias temáticas que podem ser desenvolvidas entre os profissionais da área da saúde e equipes multiprofissionais ou assim mesmo como pessoas leigas também. Esses múltiplos fatores que a educação permanente ela desenvolve, engloba-se ali o conhecimento do profissional da área da saúde dentro do contexto e das suas abordagens. Práticas da enfermagem. Como profissional de saúde, entre as suas funções, o enfermeiro desempenha o papel de educador para a saúde. É este o enfoque que deve ter o atendimento da enfermagem em relação à sexualidade e reprodução em nível de atenção primária da saúde. Neste nível de atenção, a assistência deve ser integral, resolutiva, contínua e de boa qualidade para atender às necessidades da população. No entanto, no entendimento da enfermagem nessa temática, educar para a saúde significa principalmente esclarecer sobre a anatomia do aparelho reprodutivo feminino, respostas sexuais humanas, desmistificando crenças e tabus que interferem no exercício da sexualidade. Então, é muito importante que a enfermagem conheça as fases reprodutivas e as fases sexuais da mulher e também entenda a importância da prática de educação permanente dentro da atenção primária de saúde, que é ali que começa o foco principal do preparo, das orientações e do cuidado para com a mulher. A sexualidade feminina dentro do contexto da atenção primária na saúde. Na estratégia de saúde da família, é necessário que o enfermeiro amplie suas práticas e utilize conhecimento para enfrentar a complexidade da atenção primária à saúde nos âmbitos pessoal, familiar e social. Isso implica atuar na promoção da saúde, prevenção de doenças, reabilitação e prestação de cuidados de enfermagem de alta qualidade aos usuários. Dentro da atenção primária à saúde, a equipe de enfermagem deve organizar suas atividades por meio de registros e planejamentos das ações. A enfermagem ela é extremamente importante na atenção primária da saúde. É nesse nível de atenção do qual se previne e se precaver todos os níveis de doença, evitando assim sobrecargas nas demais classes e atenções da saúde, como o nível secundário e terciário. Então, a atenção primária de saúde ela é fundamental. As orientações, os cuidados, a reabilitação, tudo isso é extremamente importante. A prevenção, a enfermagem, ela desenvolve esse papel como gestão, como planejamento e como educador em todas essas áreas. A assistência de enfermagem também deve ser sistematizada por meio de processo da enfermagem, que compreende 5 etapas essenciais, que é a coleta de dados sobre o paciente, entender o histórico, a anamnese desse paciente, entender quais são suas necessidades, os seus anseios e respeitar a individualidade de cada paciente. A identificação de diagnóstico de enfermagem, que é a autonomia do profissional da enfermagem, onde ali se desenvolve diagnóstico baseado na coleta de dados individual do paciente. Elaboração do planejamento com metas, objetivos e prescrições, do qual o profissional da enfermagem ele vai desencadear ali as suas prescrições assistenciais, do qual é cabível para cada situação e cada paciente. Implementação das ações planejadas e avaliação das evoluções do paciente. Após coletar os dados necessários, identificar as necessidades do paciente, prescrever os seus cuidados, é importante que o enfermeiro ele planeje como aplicar esses cuidados e depois de aplicados avaliar como foi a evolução dessas bases e cuidados. Caso seja necessário retomar essas elaborações de planejamento ou evoluir dando continuidade nesses cuidados. Esse processo garante uma abordagem abrangente e eficaz no cuidado da saúde. Nas nossas considerações finais, trazemos o seguinte conceito: faz-se, portanto, necessário a reprodutibilidade do planejamento da assistência de enfermagem que seja singular e inclua aconselhamento na esfera da sexualidade, o que significa dizer que esta temática deve obrigatoriamente fazer parte da formação do profissional do enfermeiro, sendo assim muito importante que desde a fase acadêmica
o profissional ele seja já capacitado para falar de uma forma aberta e científica junto à paciente, entendendo que cada mulher tem a sua particularidade, cada indivíduo deve ser respeitado dentro das suas crenças, dos seus costumes e da sua cultura. Assim, é fundamental o desenvolvimento de estratégias educativas e criativas centradas na pessoa e na comunidade para a promoção da saúde sexual e reprodutiva, com escuta ativa e qualificada. Entender que cada indivíduo é único e deve ser respeitado dentro dos seus critérios individuais, enxergar o indivíduo como um todo, e a sexualidade faz parte desse contexto. Aqui deixamos as nossas referências bibliográficas e muito obrigada.